Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate que é muito importante. Eu pediria a você para se inscrever no canal e deixar o like no vídeo e pediria a você também, como sempre vou pedir, para que deixe o seu comentário, ele é muito importante para mim. Tenho certeza que às vezes você hesita em fazê-lo achando que eu não vou lê-lo, que vai gastar energia em vão, mas não vai, porque eu vou ler o teu comentário e eu vou te sinalizar disso, além de considerá-lo muito importante, independente de você concordar comigo ou não, principalmente no momento de muita controvérsia, onde nós temos que tornar os nossos pensamentos muito claros, no momento em que nós temos que refletir bastante para que tomemos as nossas decisões mais importantes de opinião. Momento onde o Flamengo não encontra-se bem nas competições que participa e principalmente quando se avizinha, quando se aproxima bastante uma final de Copa do Brasil. Perdemos o sorteio, inclusive vamos decidir lá, que configura o último fio de esperança para que nós, esse ano, possamos erguer qualquer taça, em função de termos perdido muito. E é justamente por isso, é justamente pela má fase do Flamengo, é justamente pelo jogo importante que nós vamos ter quarta-feira contra o Botafogo, sob o ponto de vista, eu diria, institucional, emocional para o torcedor, ele ganhar do Botafogo um clássico, e nunca foi tão importante ganhar do Botafogo como agora, o Botafogo lá no topo. Não que eu, meu amigo, queira te influenciar, achando que ainda dá para chegar lá no Campeonato Brasileiro com vitória, ou seja, sermos campeões do Campeonato Brasileiro. Eu não quero isso, porque eu próprio não acredito nisso. Aliás, já há muito tempo, mas ganhar do Botafogo é sempre algo importante e vai nos fazer, inclusive, diminuir um pouco esse ímpeto moral do botafoguense que está achando que ganha até do Manchester City. Então o jogo agora no sábado, o Sampaoli já sabe que ele vai sair, é uma questão de tempo, no meu entendimento um erro muito grande mantê-lo até o segundo jogo da Copa do Brasil. Para mim era preciso criar um fato novo, mas aí eu tenho certeza aparece o argumento mais importante que você possa me oferecer aqui. Em contraponto que eu vou dizer, eu já estou te dando logo uma dica. Mas, Fernando, quem é que vai escolher o novo treinador caso o Sampaoli saia? E para que vai escolher esse treinador se o Flamengo já está fora do Campeonato Brasileiro? E se está trocando o treinador é porque algo de negativo aconteceu na final da Copa do Brasil, apesar de que tem muita gente que diz realmente que, independente da vitória da Copa do Brasil ou não, o Sampaoli vai sair, porque o Sampaoli não tem o menor ambiente ali. Aliás, outros personagens rubro-negros também não têm um ambiente, eu diria que lhes alicerce para que fique ali. Então, você vai chegar para mim e vai dizer assim: Fernando, não vai adiantar nada, porque os mesmos que escolheram em outras oportunidades, os mesmos que destilaram incompetência, os mesmos que escolheram treinadores que nos levaram à ruína, os mesmos que escolheram treinadores que, mais uma vez, vai fazer com que nós tenhamos que pagar uma multa muito alta para o Sampaoli sair, mais um prejuízo para o Flamengo, mais de 40 milhões em multa, são os mesmos que vão escolher Fernando. Então fico eu pensando aqui se essa proposta não deveria, de reformulação, não deveria ser de cima para baixo, que eu concordo com você e nós vamos tratar disso num outro vídeo. Mas eu quero aqui te dizer o seguinte: o preferido do Marcos Braz para poder assumir o Flamengo é o Carvalhal. Aliás, já há muito tempo, no final do ano de 2021, o Marcos Braz tentou muito trazer o Carvalhal e o Carvalhal já nos negou por 2 vezes. Você lembra, técnico que fez relativo sucesso com o Braga e que foi elogiado pelo Mister, o que também, meus amigos, não quer dizer muita coisa, porque o Mister também elogiou o Vitor Pereira e você sabe o que aconteceu com o Vitor Pereira aqui.
Você sabe muito bem que boa parte desses títulos, a maior parte desses títulos que o Flamengo perdeu esse ano estão ali na conta. Estavam os jogadores do Flamengo sob o governo do Vitor Pereira, e o Mister também havia recomendado. Então o Carvalhal, ele aparece como um eventual substituto do Sampaoli, caso o Flamengo realmente tenha que demiti-lo, inclusive por uma circunstância moral meritória, se o Flamengo não vencer o São Paulo na Copa do Brasil agora no mês de setembro. Você vai perguntar, mas aí também não adianta muita coisa, porque o Flamengo então só vai disputar competições importantes no ano que vem. Mas eu quero te dizer que não é bem assim, que o Flamengo flutua muito ali na zona de classificação para Libertadores, e o pior dos mundos, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, seria exatamente se nós sequer nos classificássemos para a Libertadores no ano que vem. Você aí deve estar achando que eu estou exagerando. Você aí tem sempre aqueles que acham que eu desenho o quadro mais cáustico, mas eu quero te recordar das últimas previsões que eu fiz, pedindo cautela, pedindo cuidado, e nessa semana a prova de que realmente a cautela, que o cuidado era muito importante, está aí, de maneira bem transparente. Ou seja, as quartas de final da Libertadores sendo então disputadas, e o Flamengo e nós rubro-negros assistindo essas finais do sofá, ou seja, pela televisão. O torcedor rubro-negro assiste tudo pela televisão, e nos resta inclusive secarmos o Palmeiras e o Fluminense para que nós então não tenhamos que assistir o Fluminense ser campeão pela primeira vez aqui, perdendo a virgindade das Américas, e também o Palmeiras, que nos ultrapassaria e seria por 2 vezes campeão brasileiro aqui no Maracanã, que o Flamengo tinha oportunidade de fazê-lo nessa vez, e infelizmente, em função de muita incompetência, acabou perdendo para um time que é muito pior do que o nosso, que é o Olímpia, mas que tem um conjunto mais forte sobre explorar as ineficiências do nosso time, que não foram equacionadas em função de um técnico pífio, de um técnico, eu diria, menor, sob o ponto de vista cerebral, inclusive, que é o Sampaoli. Um técnico que não tinha condições de integrar a comissão técnica do Flamengo, de nos dirigir dentro de campo. Sobre o Carvalhal, meu amigo, eu quero te dizer o seguinte: antes do companheiro, é óbvio que isso é uma hipótese muito provável, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer caso haja um resultado negativo contra o São Paulo. Eu também acho que o Flamengo tem condições de vencer o São Paulo. Obviamente que o São Paulo é o favorito, ainda mais com o resultado desse sorteio. Ninguém sabe sobre permanências no Flamengo. Ninguém sabe exatamente sobre a permanência, inclusive, dos governantes do futebol. Isso também está sendo posto em xeque. Lá na Gávea tem muita pressão, vocês sabem disso, para que essa reforma aconteça de cima para baixo. Mas eu queria dizer, caso viesse o Carvalhal, eu também não tenho nenhuma dúvida que seria outro treinador que chegaria aqui e encontraria os mesmos problemas e não conseguiria equacioná-los com os jogadores, com o seu estilo de jogo. Seria um outro treinador realmente que, de fato, se não houvesse ali uma reforma de quem está governando o futebol do Flamengo, encontraria os mesmos problemas, ou seja, não teria respaldo para poder realizar. No caso do São Paulo e Vitor Pereira, não, eles são realmente fracos, são treinadores que não estão à altura do Flamengo, são treinadores que não conseguem depreender taticamente o que precisa ser feito numa partida para poder mudar o jogo. Inclusive, essa foi uma das preocupações expostas por mim nessa live dessa madrugada. Queria até agradecer a vocês por terem ficado comigo até tão tarde, mas nós pudemos então discorrer sobre o quão melhor, taticamente, mais inteligente é o Dorival do que o Sampaoli. E isso aí acaba decidindo uma partida. Então, independente
da impropriedade de leitura por parte dos nossos últimos 2 treinadores, eu queria dizer a vocês que sem uma reforma lá em cima, na estrutura do futebol do Flamengo, eu diria até em outros cargos também, mas isso é impossível, ter uma data a ser cumprido, não tem impeachment, é muito difícil, mas sem essa reforma ele vai encontrar os mesmos problemas que naturalmente outros treinadores encontraram, como eu falei, malgrado a incompetência dos mesmos. Mas também não é um treinador que eu diria fosse vitorioso, não é um treinador carismático, não é um treinador que teria o rosto do Flamengo também. Isso precisa ser procurado com muita calma, isso precisa ser de fato analisado nos seus pormenores para que nós não incorramos em outro erro. Eu estava contando para vocês que estou assistindo a uma série que já deve ter sido apresentada no Netflix há muito tempo, que é a Match Day Barcelona Futebol Clube. E nessa série eles focam um ano do Barcelona quando o Valverde era o técnico. E realmente me impressionou muito a forma como o Valverde lidava com os seus jogadores muito bons do Barcelona, inclusive até o Messi, o Luis Suárez, o Ter Stegen, o goleiro, enfim, o Arthur estava lá, o Felipe Coutinho estava lá, jogadores muito bons, o Piqué, né? O Alba, ou seja, a forma como ele era respeitado ali pelos jogadores do Barcelona. Esse técnico agora está no Atlético de Bilbao, era um treinador que também vibrava, muito educado, que vibrava muito com o elenco, não teve muitos problemas ali, talvez essa daí fosse uma solução importante. Esse treinador chegou até a ser ventilado antes, se eu não estou enganado, antes da contratação do Paulo Sousa à época, mas ele também teria declinado. Enfim, tem que estudar com muita calma, mas não me parece que o Carvalhal tenha essa propriedade, que ele tenha gerido jogadores de relevo, de renome, como é o caso do Valverde. Enfim, tem que escolher tudo isso, tem que saber exatamente o que vai fazer no momento mais apropriado de escolha. Não sei se o Flamengo escolheria a estratégia da interinidade, caso o Sampaoli realmente deixe o Flamengo agora em setembro, depois da final da Copa do Brasil. Não sei se vão deixar o Sampaoli até dezembro fritando para não ter que pagar a multa, mas que de qualquer forma seria paga, ela seria apenas menor. Enfim, meus amigos, é uma balbúrdia tremenda. Eu só quero dizer para vocês que o preferido do Braz, que um dos escolhidos do Braz é o Carvalhal, e mais uma vez o Flamengo tentaria a contratação desse treinador. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês, ainda que vocês digam para mim, pô, o Gil já começou a cornetar, eu quero dizer para vocês, não é um treinador que tem o rosto do Flamengo. O Landim tem essa mania de dizer que os treinadores são a cara do Flamengo. Foi assim com o Rogério Ceni, é assim com o Sampaoli. Eu não sei o que ele interpreta da cara do Flamengo, mas de fato nem o Ceni e nem tampouco o Sampaoli, eles têm a cara do Flamengo, e tampouco o Vitor Pereira. Eu não sei exatamente qual é o entendimento, qual é a interpretação que ele tem sobre a essência do Flamengo para poder falar tanta bobagem e repetir a cada vez que um treinador chega aqui no Flamengo, sem a menor cerimônia, repetir que esse treinador é a cara do Flamengo, porque o Sampaoli não tem a cara do Flamengo nunca. Um cara que não se entrosa com os jogadores, um cara que não se entrosa com a própria comissão técnica. Agora sim foram deflagradas as posturas, o comportamento do Sampaoli dentro do Ninho do Urubu, quando eu já tinha falado isso para vocês, que ele não falava nem com o Braz, ele não recebe os jogadores, ele não fala com os jogadores, tem que marcar hora para ele falar com os jogadores, um cara circunspecto que não fala com ninguém. Esse cara aí, companheiro rubro-negro, realmente não pode ser a cara do Flamengo. O Flamengo tem que ter carisma para poder governar o grupo. O Flamengo precisa de um treinador realmente que seja, eu diria assim,
bom simploriamente como o Dorival, no sentido de realizar amizades dentro do grupo, de fazer com que os jogadores jogassem para ele, mas ao mesmo tempo mais carismático com relação à mídia, mais carismático com relação à torcida, ou seja, um combo que o Mister tinha. Ainda que eu diga que ele não era simplório, o Mister é sofisticado nas suas escolhas, com uma capacidade de leitura realmente impressionante. E antes que vocês comecem a me chamar de viúva aí, eu quero dizer para vocês que sou viúva sim, mas é que eu não acalento como possível o retorno do Mister ao Flamengo enquanto o Landim estiver ali. Então, meu amigo, Carvalhal é o eleito, é o principal, é o preferido do Marcos Braz para poder substituir o Sampaoli. Você pode ter certeza disso, vai tentar a contratação do cara pela terceira vez. E eu quero dizer para vocês o seguinte, para terminar esse vídeo: eu acho que ele não deveria escolher treinador nenhum. Eu acho que é preciso chegar a um consenso que o Marcos Braz deva ocupar uma outra função na administração do Landim, não a do governo do futebol, que precisa ser profissionalizado. É o seguinte, mais tarde vai ter um vídeo também, mas a live de hoje à noite, às 10h30, está confirmada. Hoje, quarta-feira, live 10h30 aqui no canal, quando nós, então, vamos debater sobre o jogo do Palmeiras. Já está tudo decidido, mas principalmente, companheiro, sobre o Boca Juniors. O Boca tem que ganhar o do Racing hoje, porque, no meu entendimento, é o único time que pode parar o Palmeiras nessa rota até a volta olímpica aqui no Maracanã pela segunda vez, algo realmente frustrante de ver. Saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30 da noite aqui no canal. Deixe o seu like, se inscreva, participe aí desse vídeo, porque é muito importante. Grande abraço, saudações rubro-negras.